Kércia trabalha em uma ótica e desde sempre se preocupa com a saúde dos olhos. Vem a oftalmologista periodicamente. É muito importante, né? Os olhos até então é um órgão muito importante nas nossas vidas, né? Assim como os outros. Então acho que a gente deve cuidar com certeza. Assim como a gente cuida do coração, da pressão, dos pés, enfim. Os olhos também merecem esse autocuidado. E hoje você falou pro médico que você não está enxergando muito bem de perto, o braço já encurta, né? Mas qual foi o resultado aí dessa consulta? Então, graças a Deus, não tenho grau para perto, né? O uso constante do telefone em si, o celular, né? Vem causando muito essa questão do cansaço visual. Mas até então o resultado tá tudo bem, não preciso, não tenho a temida presbiopia ainda, mas tá tudo bem. Hoje mais foi uma consulta de rotina, né? Devido a uma alergia que eu tenho nos olhos. E graças a Deus está sendo bem tratada também. Então quer dizer, você vai sempre cuidando, né? Sim. Todo ano você vai ter que ir no oftalmologista justamente para cuidar disso. Acho importante a rotina em si, né? Eu trabalho em ótica e essa questão a gente passa até para os clientes, né? Os pacientes que chegam lá, alguns até com a receita um pouquinho atrasada. Eu acho importante a atualização. É grande o impacto da falta de consultas preventivas na saúde dos olhos. 90% dos casos de deficiência visual são previsíveis ou tratáveis. Os dados são do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Um relatório feito pelo CBO estima que existam mais de 1,5 milhão de pessoas cegas no país. A maioria está em grupos economicamente vulneráveis, mais de 900 mil pessoas, segundo o Conselho. As principais causas de cegueira em adultos são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética, quando o excesso de glicose afeta os vasos sanguíneos da retina, o que pode ser revertido com mudanças no estilo de vida. E a maior parte desses casos de cegueira vem após os 40 anos, com o nosso envelhecimento. Para a gente conversar sobre o assunto e entender melhor o que acontece, eu vou conversar com o Dr. Renato Vieira, que é oftalmologista. Esses números nos preocupam, né, Dr. Renato? Preocupam os especialistas, né? Preocupam bastante, Cristina. Bom dia. São dados realmente muito preocupantes, né? A quantidade de pessoas que a gente acaba recebendo no dia a dia com casos que, se eles tivessem sido devidamente diagnosticados, devidamente acompanhados, tratados na época e de forma correta, são casos que eles eram evitáveis. E a gente sabe o impacto que isso traz, tanto na vida pessoal, quanto na parte profissional e financeira dessas pessoas. Acaba gerando um impacto muito grande, né? Esses números a gente vê que estão entre a população mais vulnerável. Ainda é difícil o acesso à saúde ocular, né, aos tratamentos, diagnóstico precoce. Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia fez um levantamento recente, onde ele estima que em torno de 1,5 milhão, próximo a 1,6 milhão brasileiros são classificados como cegos. E a grande parte desse número, né, é composto por pessoas em situação vulnerável, em situação de baixa renda, justamente pessoas que têm uma dificuldade maior para ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento. E são justamente essas pessoas que acabam sofrendo mais por tudo isso. Isso acaba gerando uma situação muito complexa, né, para a própria pessoa, claro, né, para a família, né, e para todo mundo que está ali no entorno. Sim. E aí, quais os tipos de doenças, né? A gente falou da presbiopia, né, daquelas doenças que chegam com a idade que a gente consegue tratar, né, consegue resolver. Mas sobre as doenças mais graves da visão, quais são os tipos aí que vocês tratam aqui, fazem o diagnóstico? Olha, a partir dos 40 anos a gente começa a ter um desgaste de todo o sistema visual do olho, de todo o seu funcionamento. Então a gente tem as alterações mais comuns a partir dessa idade, catarata, o glaucoma, as alterações da retina, que aí envolvem a retinopatia diabética, a degeneração da mácula. Essas alterações, quando elas são diagnosticadas, a gente consegue ter uma estratégia de tratamento para evitar que o caso acabe chegando até uma cegueira mais avançada, né? E o tipo de diagnóstico, né? O diagnóstico precoce, ele pode salvar, né, muitas vidas até, porque dependendo do caso, o problema pode começar nos olhos e atingir o resto do corpo do paciente, né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental? É fundamental. O ideal é que você não espere o início de um sinal, o início de um sintoma para você procurar isso.
para você não procurar essa ajuda ocular, né? Então o ideal é que você faça exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, e durante esses exames, para que o médico faça toda a parte de medida de visão, medida de pressão, análise das estruturas internas do olho, e em cima disso tentar fazer um diagnóstico precoce antes dos sinais e sintomas. Dessa forma você consegue prevenir uma perda maior. É claro, quando o paciente já tem uma perda visual, já tem uma perda funcional, já está com algum sinal ou sintoma diferente, é fundamental que ele procure o quanto antes o especialista, né? Essas alterações, quanto mais rápido elas forem diagnosticadas, melhor o tratamento. Agora, o ideal é que você não espere o início dos sinais e dos sintomas. O ideal é que você tenha uma rotina de acompanhamento, não só da parte ocular, a parte cardiológica, a parte do endocrinologista. Essas alterações, geralmente, elas vêm muito em bloco. E existem muitas alterações que, na medicina, a gente classifica como alterações silenciosas. A hipertensão arterial, o diabetes, por exemplo. O nosso corpo, ele suporta uma quantidade de dano relativamente grande antes dele começar a dar sinais e sintomas. Então é por isso que às vezes a pessoa tem diabetes por 5, 10, 15 anos, a pessoa não sente nada. Quando a pessoa começa a apresentar sinais e sintomas, aí vem já uma enxurrada de problemas, vem alterações vasculares, que aí vem o tal do pé diabético, outras alterações renais e as alterações oculares. E aí o problema é que quando o paciente começa a ter os sinais, até ele procurar um especialista, quando ele já chega com um dano. E aí a gente tem que correr atrás disso aí. O ideal é você fazer um diagnóstico precoce, enquanto o paciente ainda não tem os sinais e sintomas. Dessa forma você identifica as alterações, você começa a fazer uma programação de tratamento. Inclusive o próprio diabetes, às vezes você faz uma análise do fundo de olho, você detecta alterações precoces e às vezes acontece de você orientar o paciente, olha, procura um colega, procura um endocrinologista porque tem alguma coisa vascular aqui diferente. E aí tratar a causa, né? Exatamente. E aí o paciente vai atrás, ele acaba às vezes fazendo um diagnóstico do diabetes pelo exame de rotina ocular. Então o nosso corpo, no fundo, ele está todo integrado, né? Sim. Todos os órgãos, todos os sistemas, eles têm que funcionar ali em conjunto, em harmonia. Agora, a gente viu ali que nos dados, né, que 90% dos casos de cegueira são preveníveis. Hoje, o que a gente tem de mais moderno para fazer esse diagnóstico? Que antigamente a gente não tinha esse acesso, né? Então, hoje a gente dispõe de uma série de tecnologias, né, que vão auxiliar a detectar alterações cada vez mais iniciais. Antigamente você tinha que esperar que o paciente tivesse um sangramento, uma hemorragia, uma perda de visão para você conseguir ir atrás e fazer um diagnóstico. Hoje você consegue detectar alterações na microvascularização do olho. Então uma série de exames como a retinografia, a angiografia, a tomografia, a angiotomografia, são exames que a gente tem hoje no nosso arsenal, né, de diagnóstico para justamente tentar identificar essas alterações precoce. Agora, para isso, a gente conta com uma outra arma, que essa sim é fundamental, que é a informação. O paciente ele tem que receber essa informação. A informação ainda é a maior arma para o diagnóstico precoce, né? Em várias outras áreas do nosso corpo. É importante a gente ter o nosso oftalmologista, né? Igual a gente tem um dermatologista, tem um gastro, um geriatra, né? A família ter esse profissional, né, que auxilie. Agora, doutor Renato, os sinais de alerta, a gente sabe que a gente tem que procurar a causa, fazer o tratamento, mas se o paciente não teve nenhum sintoma ainda, né? Quais os sinais de alerta para procurar logo o oftalmologista e salvar a visão? Alguns sinais acabam chamando mais a atenção, né? Então, por exemplo, a pessoa quando ele começa a notar a presença de uns pontinhos pretos andando, né? A gente chama de mosca volante. Então, a presença de moscas volantes, flashes, raios, relâmpagos, sombra, tem uma área da visão, uma perda de campo visual, tem uma cortina, uma mancha escura aparecendo aqui, perda de nitidez, perda de foco. Uma coisa que parece simples, mas de vez em quando a gente recebe no consultório, o paciente às vezes não tem o hábito de fazer um teste simples, fechar um olho, fechar o outro olho, e às vezes durante uma consulta de rotina a gente descobre que o paciente não tem a visão de um lado. Olha só. Então essas alterações, perda de nitidez, perda de foco, qualquer outra alteração na visão, moscas volantes, flashes, raios, sombras, aí sim é importante procurar o quanto antes. Lógico, outros sinais como dor, hiperemia, um olho vermelho, lacrimejamento, isso tudo são sinais, né, que a pessoa tem que notar que tem alguma coisa diferente. Tá diferente?
procura um colega, procura um especialista para fazer uma avaliação, porque isso pode ser o início de um processo mais complexo. Então, para a gente finalizar, eu quero só que o senhor dê o recado para as pessoas que estão assistindo, né? A gente vai voltar naquele número, 90% dos casos de cegueira são preveníveis, né, doutor? São, com certeza. É super importante manter os seus exames em dia, não só a parte oftalmológica, manter o seu cardiologista, manter o seu gastroenterologista, o seu endocrinologista e outras áreas que têm as suas rotinas, né? A gente tem tanto cuidado com outras coisas da nossa vida, né? Você leva seu carro para fazer manutenção, você troca o óleo do carro na época certinha, você não espera ele bater o motor para levar para trocar o óleo, né? Então, poxa, se a gente faz a prevenção com o carro, cuidar do nosso organismo, nosso corpo é uma máquina maravilhosa, mas que também precisa de atenção, precisa de cuidados, precisa de manutenção e precisa das revisões. Com relação à parte ocular, a recomendação, desde que a pessoa não tenha nenhuma outra alteração mais complexa, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up ocular completo, medida de pressão, fundo de olho, grau. Caso tenha alguma coisa a mais, aí siga a orientação do seu oftalmologista, que ele vai ajustar esses intervalos de acordo com a sua necessidade. E para viver mais, né, é muito bom ter uma visão melhor para a gente curtir a vida, né, os ambientes, a natureza. Então, fica aí a dica, doutor Renato, muito obrigada pelas orientações. E você que quiser assistir aí o programa, pode entrar no nosso canal no YouTube e também, se tiver alguma pergunta para os especialistas que a gente sempre entrevista aqui, manda aí no direct, manda a sua pergunta que a gente sempre vai esclarecer. Um ótimo domingo e até a próxima!